Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação, onde a gente foi convidado para vir nessa casa, onde aconteceu assim um fato triste, né? Pela história desse rapaz, tudo que aconteceu com ele. A mãe dele teve ele com 16 anos, ela casou com 15 anos. Naquele tempo, as moças se casavam novinhas, né? E ela tinha 15 anos e ela se casou, e com 16 anos ela já teve o primeiro filho, né? E ela só teve esse filho, ela não teve mais nenhum, ela não conseguiu mais ter filho, não sei porquê, né? Porque naquele tempo eu acho que não tinha como, sei lá, se prevenir ou não, né? Eu sei que ela acabou, só teve ele só. E ela, quando ele tinha 18 anos, ela morou com o pai, era uma vida difícil, né? Morava numa casinha muito ruim. Então ele resolveu ir para São Paulo para tentar a vida lá. Com 18 anos, o sonho dele era isso. E ele falou: quando eu tiver 18 anos eu vou para São Paulo. E ele foi para São Paulo para melhorar de vida. E ficou morando lá. E como morava no sítio, não mandou uma carta, não mandou nada, apenas desapareceu. A mãe ficou muito triste com isso, não sabia nem o que tinha acontecido com o filho, depois de 21 anos que ele veio retornar para casa. Daí ele não tinha como mandar carta, porque morava no sítio, tudo difícil, né? E ele resolveu retornar para casa, para contar para os pais que ele tinha um dinheirinho, que ele queria comprar uma casa, e que ele mudou de vida, né? E queria também ajudar os pais. Só que ele chegou no local, a casa não existia mais nada. E ele não sabia como fazer para encontrar os pais, né? E ele falou que ia atrás dos parentes, ver se encontrava os parentes para conseguir encontrar os pais. E ele passando na estrada tinha, naquele tempo, a Casa das Mulheres era chamado de zona, né? Não sei se alguém lembra, né, que o povo falava isso. E ali era uma casa de mulher. E ele parou nessa casa, né, para se divertir um pouco antes de seguir viagem, né? Ele parou lá para ficar um pouco lá e ele passou a noite lá. Ele tinha um carro, né, e ele gostava de parar nos locais e aproveitar a vida e festejar. E ele viu na beira da estrada essa zona e ele entrou lá e ficou lá, acabou passando a noite lá, né? Aí de manhã cedinho levantou, acertou e pegou o carro e foi embora. E aí seguiu viagem para frente, onde ele sabia que tinha parente dele que morava lá, né? E ele falou: vou encontrar meus parentes lá, a cidade é pequena, eu vou conseguir encontrar. Chegou lá, investigou e conseguiu descobrir aonde os parentes moravam, um dos parentes. Foi até os parentes e aí falou: não, o seu pai faleceu, né? E a sua mãe, ela não mora muito longe daqui. Ela tem uma casinha que ela paga aluguel, bem pequenininha, é muito simples, ela não tem muitas condições, mas ela se sustenta. E não fizeram aposentadoria, ela não se preveniu, né? Então ela tinha que se virar. E ele pegou, foi até a casa, chegou lá, bateu palma, gritou lá, e quem veio atender ele, a mãe dele, e na hora que ela conversou, e na hora que ela falou que ela já estava diferente, ele percebeu que era a mulher que ele tinha ficado lá na zona com ela. Eu estou falando nomes, gente, porque naquele tempo chamava assim, então eu estou contando como é que era, né? E eu acho que não tem perigo de falar isso, né? Porque tem nome de bairro, tudo assim, né? Então não tem problema. Não vai me dar problema aqui. E aí, quando ele conversou com ela e ela viu ele, e ela perguntou o que ele foi fazer lá, ele falou assim: eu sou seu filho. Ela ficou branca na hora. Ficou assim, não sabia o que fazer. Ele reconheceu, né?
E ela olhando, ele reconheceu porque ele foi na casa dela, senão eu não ia reconhecer. E ela estava sem maquiagem, lá ela estava toda maquiada, estava toda diferente. Não tinha nada a ver com aquela mulher que atendeu na porta, mas ele mesmo assim, quando conversou com ela, ele reconheceu que era a mulher que ele tinha ficado com ela. E ele olhou para ela e falou assim: eu sou seu filho, eu vim te visitar. E ela foi afastando assim dele, falou: não acredito, não acredito, não acredito. Porque ela viu que era o rapaz, que ela tinha ficado com ele, né? Ela passou muito mal, ele tentou ajudar ela, e daí eles sentaram para conversar. E ele falou assim: a gente não tem culpa, eu não sabia que você era minha mãe. Porque já há 21 anos que eu não te via, né? E eu nunca ia lembrar. Você está totalmente diferente, cabelo pintado, tudo diferente, não tem nada a ver com a mulher que eu conheci, né? Então, isso que a mãe dele estava ainda muito bonita, né? Porque ela estava se cuidando, porque ela estava fazendo esse trabalho, ela estava se cuidando, e ele imaginava encontrar uma mulher, uma senhorinha, né? Mas ela estava só com 50 e poucos anos. E ela disse que... Ele falou: por que, mãe, você está fazendo isso? Ela falou assim: a minha família não sabe, porque eu vou à noite, né? E ele falou assim: o seu pai não deixou nada para mim. Eu não fiquei com aposentadoria, nós não tinha casa, nós morávamos no sítio, seu pai faleceu. E eu fiquei assim, só peguei minhas coisinhas que tinha lá, que eu tinha que sair do sítio, e arrumei esse cantinho aqui para mim morar. E ele ficou muito triste com isso. E ele falou assim que eles não tinham culpa, porque ele não sabia que ela era mãe e ela não sabia que ele era o filho, né? Ficou muito mal. Então ele foi e comprou essa casa para ela. Falou: mãe, eu vou dar uma casa para a senhora morar, a senhora não vai precisar mais pagar aluguel, eu vou te sustentar e nunca mais a senhora vai pisar os pés mais naquele lugar. E tiveram uma longa conversa. Ele acabou contando para as pessoas, ele não podia ter contado, mas ele acabou contando, acho que muito agoniado, né? Contou para o padre, né? Que era confissão, contou para os amigos dele o que ele ia fazer, que ele estava se sentindo muito mal porque ele tinha ficado com a mãe dele. E ele não era um rapaz feliz por causa dessas condições, e ela também não. Então, essa casa foi uma maneira assim de tirar a mãe dele de lá, de onde ela estava, dar uma vida melhor para ela, ter as coisinhas dela. Mas o que aconteceu? Ele vivia com essa culpa, com essa tristeza no coração, e ele começou a ficar doente, não comia, ficou de cama. A mãe dele fazia tudo para agradar ele, falava para ele tirar isso da cabeça, que eles não tinham culpa, a culpa era dela, porque se ela não tivesse ido parar lá, isso não havia acontecido, a culpa era dela. E ele falava que não queria que a mãe dele pagasse pelo erro dele, e assim eles começaram a viver essa tristeza de tudo isso ter acontecido. E ele foi ficando muito triste e muito doente, muito doente. E um dia a mãe dele saiu, né, para comprar umas coisas e também comprar umas coisas para ele comer, porque ele não estava comendo. E quando ela retornou, ela foi conversar com ele na cama e ele já não respondeu mais. Não respondeu. E aí ela achou estranho, mexeu nele, ele estava duro, né, estava gelado, e ela percebeu que ele já havia falecido. Ela entrou em desespero, em choro, em plantos, em tristeza, em agonia, em tudo que você pensar, essa mãe ficou se culpando, com muita tristeza, e chamou as pessoas, né, que o filho dela estava daquele jeito, mas ela não ficou bem, acabou tendo que os parentes levar ela para morar junto, e o filho dela acabou falecendo aqui. O povo fala que ficou assombrado, né? E nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. E hoje nós estamos aqui para investigar se realmente é o espírito dele que aparece aqui, o que acontece. A gente quer descobrir se é ele e também ajudar. Porque eu acho que esse rapaz já sofreu demais em vida, né? E acabou que ele ficou preso aqui. Se for o espírito dele, a gente vai ajudar. E se for outro espírito, nós vamos ajudar do mesmo jeito, porque nós estamos aqui para ajudar o espírito, não importa qual, né? Isso aqui é importante. Mas a gente se comoveu bastante. Imagina o sofrimento desse rapaz e dessa mãe depois de passar por tudo isso.
Então a gente já vai passar o K2. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente. Que Deus os abençoe, dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus derrame bênção no lar de vocês. Transforme tudo em bênção, tudo que vocês têm nos ajudado. A cada like, a cada compartilhamento. É muito importante para nós. Só temos que agradecer a vocês de todo o nosso coração. Vocês são anjos na nossa vida. Nós vamos ligar o K2. Nós vamos passar o K2 aqui. Se der presença, a gente faz um Spirit Box. A gente ficou sabendo tudo isso, ficou muito triste. Se tiver presença, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Por favor. Por favor, toca no K2. Não está dando presença. Tem presença de espírito aqui? Se tiver, a gente está aqui para ajudar. Deu um sinalzinho. Deu sinal. Tem presença de espírito aqui. Lembrando sempre, gente, como eu falo aí nos meus vídeos, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar, tá? Então a gente não julga. Não julgamos nem o nosso irmão encarnado e nem o desencarnado. Nosso intuito é ajudar. Vamos pegar os aparelhos, amor? Deu sinal. Deu sinal. Vamos pegar o seu aparelho e vai começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Evadion. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Isaú. Isaú, você faleceu nessa casa, Isaú? Sim. Você pode dizer para nós qual foi o motivo do seu desencarne, qual a doença? Você sabe dizer para nós? Não. E fazer uma pergunta para você. Você morava aqui com a sua mãe? É difícil fazer essa pergunta. A gente ficou sabendo que você acabou, vamos falar assim, dormindo com a sua mãe sem saber que era sua mãe. Isso confere, é verdade? É verdade. Falou que é, né? E eu sinto muito, né? Alguma coisa. Você sabe, ele falou. Antes eu não entendi, mas agora o que eu entendi é você sabe. Você sabe. Sim, eu sei. Antes ele falou alguma coisa mesmo, eu também não Eu entendi. sei, a gente
veio aqui até por esse motivo, né? A gente ficou sabendo desse relato e descobriu aí que você veio a falecer. Você era uma pessoa muito triste por saber que você tinha ficado com a sua mãe sem saber. Era. Como conviver com a sua mãe, que nem você comprou uma casa, deu uma casa para ela não fazer mais isso, para ela ter uma vida, você trabalhou para cuidar da sua mãe, e você não conseguiu conviver sabendo que você já havia aí ficado com a sua mãe. E ficou numa tristeza profunda. Triste. Eu sei. É muito triste, né? Tudo isso que aconteceu. Você ficou muitos anos fora. Pelo menos é o que falaram para nós, né? E conviver com a sua mãe, sabendo de tudo isso, eu sei como você deve ter passado. Você não conseguiu superar? Não. Não conseguiu superar. Por isso ficou muito triste. E qual o motivo de você ainda estar aqui, depois de tudo que você sofreu, de você estar aqui? Porque nós sabemos que aqui já não pertence mais a você. Você está desencarnado, é um espírito precisando de ajuda. Pequei. Você pecou. Você pecou, você fala por ter ido nesse lugar, por ter ficado lá, né, com a sua mãe. Mas você não sabia que era sua mãe. Ou você sabia? Não. Não sabia. Então, como você não sabia, isso aconteceu, né? Você ficou muito mal com isso. Eu não quero, assim, falar coisas para você que você é um espírito, mas você não pode mais sofrer, porque você está aqui sofrendo, porque você precisa de ajuda. E nosso intuito aqui é ajudar. Mas eu pergunto para você, vou fazer uma pergunta, você responde se você quiser, né? Quando você descobriu que era sua mãe, o que você sentiu naquele momento? Misericórdia. Ele falou que queria ele queria ela. Então você ainda tinha, por motivo de ter ficado com ela, você ainda tinha desejo pela sua mãe. Será que é isso que eu entendi? Difícil. Mas o que eu perguntei, assim, se você queria ainda ficar com a sua mãe. Sim. Ah, e é isso que estava acabando com ele. Mas você chegou, depois de tudo isso que aconteceu, você chegou a ficar com a sua mãe mais alguma vez? Uma vez, não importa. Mas mais alguma vez, você ficou com ela? Não. Ela sabia que você queria ficar com ela? Você chegou a demonstrar para ela alguma coisa? Ela sabia? Sim. Nossa. E o que ela achava de tudo isso? Dela saber de tudo isso, por vocês terem ficado junto. O que ela achava disso?
errado. Ela achava errado. Então ela não quis de maneira nenhuma. Mesmo assim, ela cuidou de você, deu um amor de mãe para você, um amor de mãe. Sim. Só isso, ele falou. Só isso. Então, isso que você sentia, essa angústia, tristeza, tudo isso, né? Que você falava que tinha os amigos que tiravam sarro, porque você acabou contando para o amigo, um contou para o outro. Tudo isso, essa angústia, tudo, era porque você ainda queria ela e lutava contra isso. Você lutava contra esse sentimento? Sim, ele lutava, né? Mas não conseguiu. Por isso que você ficou nessa tristeza, nessa angústia? Ficou mal? A gente não sabe, né? Diz que é morte natural. E a gente fica pensando que essa tristeza, essa angústia, que você acabou falecendo, nem você sabe do que é. Acabou com você, né? Que situação. Eu não vou fazer mais perguntas para você sobre a sua mãe, porque eu acho que é uma situação bem difícil, né? Então, para ficar falando sobre isso para você também não é fácil. O importante aqui é nós ajudar você. Esse é o mais importante. Ajudar. E esse é nosso intuito. Não importa o que aconteceu, nós estamos aqui para ajudar você. Tá bom? Você se arrepende de ter esse sentimento, de acontecer tudo isso? Você se arrepende? Sim. Me quer pedir perdão? Para Deus. Muito importante. Também perdoar alguém que te fez mal, perdoar sua mãe. Você perdoa? Isso é importante, muito importante, né? Quando eu digo importante, sempre eu digo tudo que é importante, porque é o que precisamos para seguir nosso caminho, para ir para tratamento, ir para um caminho de luz. O importante é sair do lugar, né? E você ficar aqui, o que você sente nesse lugar onde você faleceu? Você ficou preso aqui, o que você sente aqui? Ah, você sofre. E a gente sabe disso, tá bom? A gente pergunta pra gente ter certeza, mas a gente sabe disso, que você sofre, tá? Você consegue ver o anjo, a mentora? Isso, e são eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E você vai seguir o seu caminho agora em paz, tá bom? E a gente vai deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Para você seguir o seu caminho. Você quer a água e a vela? Sim. Ele quer. A gente vai pegar para você, tá? Eu vou fazer mais uma perguntinha, né? Se você lembra o ano que você desencarnou. Não. Não tem problema. O importante agora é que você vai seguir. E a gente está muito feliz, tá? Obrigada por se comunicar com a gente, por falar o que aconteceu.
Muito obrigada mesmo, tá? Vai seguir no seu caminho e a gente vai orar por você. Vamos lá pegar a água e a vela, né? Nós que agradecemos. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Isaú. Fiquei assim, triste com o que aconteceu, fiquei com dó dele, pelo que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele, ele não teve culpa. Mas o que culpava a cabeça dele é que ele ainda queria a mãe dele, né? Isso que acabou trazendo tanta tristeza para ele, tanta angústia. A mãe dele, de alguma maneira, eu acho que ele expressou isso, a mãe dele sabia e a mãe dele achou errado, não permitiu, deu amor de mãe para ele. Ele também ajudou a mãe dele, porque ele comprou uma casa para ela, tirou ela dessa vida. Mas a culpa estava acabando com ele ficou doente, a gente não sabe direito o que deu nele, né? Para acontecer isso, a gente sabe que tem muito tempo isso, muitos anos, né? Já morou outras pessoas, outras famílias aqui, mas falavam que aparecia, as coisas mexiam, essas coisas, sabe? Parecia vulto. Então, por isso que eles falam que ele poderia estar aqui, por tudo que aconteceu com ele. E realmente ele estava aqui. E a gente conseguiu ajudar ele, está muito feliz por poder ajudar ele. Nós vamos orar por ele. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Isaú, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o Isaú conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.